neném da vovó. Não, abraço. Abraço sincero, verdadeiro. Cadê o Tony? Cadê o Ted? Olha lá o Ted, ó. Olha lá a carinha do Ted. Por que o Ted tá assim, com esses olhinhos fechados? Vai lá falar com o Ted. Coisa que eu percebo, não sei se é o brasileiro ou se isso é universal, né? De toda pessoa, ela mora numa cidade, ela não conhece os pontos turísticos daquela cidade. Sim. A gente viaja pelo Brasil inteiro para as cidades de refúgio. E a gente não conhece os pontos turísticos dos lugares onde a gente vai. É muito raro. Principalmente porque falta tempo. Segundo, porque o cansaço espiritual, ele também soma ao desgaste físico. Então, muitas vezes você não tem essa predisposição de levantar e conhecer os pontos turísticos da cidade. Hoje mesmo, a minha vontade era ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Essa era a minha vontade. Fiz o meu devocional, mas fiquei com vontade de ir-me embora na Bíblia, lendo a palavra de Deus. Mas é importante a gente ter essa disposição, né, de conhecer o que é a Praça dos Três Poderes, o que é Palácio do Planalto, o que é, sei lá, tanta coisa que tem aqui em Brasília, o Senado, né? Então, é muita coisa que a gente pode aprender. Amor. Oi, bebê. Eu tô colocando aqui que hoje faz, quer dizer, não é hoje, né? Esse mês de fevereiro, fazem 12 anos que a gente tem a Lili. Você mandou a Lili pra mim quando ela tinha 2 meses. Foi, eu me lembro. A gente sempre intercedeu desde o começo da live pelos governantes, né? Para Deus entrar em providência, na inteligência, nas decisões deles em relação à vacina, aos cuidados desse país. Né? E agora eu tô aqui, eu quero fazer um ato profético agora aqui. Vou levantar minha mão e vou declarar em nome de Jesus. Não, eu vou. Todas as palavras que eu falei, tá no meu coração, eu vou falar em poucas palavras, mas na autoridade do nome de Jesus. Eu creio 100% que mais uma vez Deus vai se manifestar. Eu vou me posicionar profeticamente como todos os intercessores da noitinha. Eu estou aqui representando todos eles que têm intercedido por esse país. E vou orar. E eu creio 100% e ninguém muda a minha cabeça de que Deus tem ouvido a nossa voz e a nossa voz tem sido conhecida nas regiões espirituais, sabia? Toda vez que eu vou orar, junto com os intercessores da noitinha, eu me lembro do tanto que Deus tem nos atendido, tem nos ouvido. Quanta libertação tem acontecido nessas lives. Quantas vidas o Senhor tem trago para a sua presença nessas lives desde o começo do ano de 2019. Essas lives fizeram toda a diferença, meu Deus do céu. Porque enfrentar a pandemia foi realmente um desafio para muitas pessoas. Para nós, né? E de certa forma a gente foi abraçado também. Né? Mas quando eu falo para muitas pessoas, eu falo no sentido de levar essas pessoas a Deus para que elas realmente lancem sobre Ele as suas ansiedades. Porque nós somos uma geração ansiosa. Ansiosa demais, né? Nós somos uma geração que vive aí muitas vezes em depressão, em síndrome do pânico, crises de estresse. E diante do desconhecido isso se acentua ainda mais. Diante do que a gente passou, né? Imagine ficar enclausurado de quarentena. Agora a gente imagina os casais, né? Sim. Os casais que cada um ia para um lado de manhã para trabalhar, aí teve que ficar junto. Inclusive o ano de 2020 foi um ano com muitos divórcios, né? Muitos divórcios. Porque, a convivência traz uma realidade totalmente diferente, né? A convivência aumentou os problemas. Verdade. Porque o que acontece? O casal tem um problema, aí ao invés de lidar com aquele problema, entra na rotina, sai para trabalhar, sai para viver a vida. Aí volta, pronto, agora vai ser tudo bem, tô voltando para casa, o dia passou. Esquece aquilo que aconteceu. Na verdade, de certa forma, não esquece, né? Na verdade, ele deixa a parte. Como se ele enterrasse aquilo ali. E quando vir à tona novamente, a gente vê o que vai dar. Exato. Essa é a verdade. E dentro de casa não dava para sair para trabalhar, minha irmã. Tinha que conviver o dia inteiro e lidar com o problema. Verdade. Isso é verdade. E aí que entra, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não estou desfazendo, mas a verdade é que a gente tem que encarar os fatos. O amor, ele tem que valer não só quando a gente está
vivendo o cotidiano, a correria da vida. Ele tem que valer em todos os momentos. Quando estiver difícil, não é assim que a gente fala quando está no altar? Nas dificuldades, na riqueza, na pobreza, na falta, na bonança. Perseverança é isso. Aí que tá, o que a gente está sempre falando, né, pra galera, e que a gente está sempre falando, o amor, ele reside nas adversidades também, não só nas coisas. Na verdade, a adversidade faz com que o amor se fortaleça. E realmente foi muito difícil. Acompanhamos, né, de certa forma, muitas pessoas. E é aquilo que você estava falando, sabe? Já existe o fator, né, de uma geração, nós somos uma geração muito carente o tempo todo, né, de afeto o tempo todo. Com pouca empatia. É como se fosse aquela... Não sei onde fala na Bíblia que fala... que tem uma palavra que fala dá. Aquela parte que tem na Bíblia que... Em Provérbios, né, que só pede para si. Suga tem 2 filhas. Isso. Dá. Exatamente, só pede. E acontece que é tão natural, às vezes as pessoas estão acostumadas, a geração, né, essa nossa geração está acostumada a se relacionar, a crescer num ambiente receber, né? egoísta que só quer. Às vezes ele está recebendo bastante, mas na hora de doar, na hora de dar, acha muito, acha difícil, acha complicado, porque só sabe receber e não aprendeu a dar. Aí o amor conjugal, né, entra nessa linha, né? Essa linha aí que é provada em momentos tão difíceis. Na verdade, o melhor lugar para se exercitar o amor é na convivência. Seja com nossos pais, nossos familiares, Geral. nossos amigos e principalmente com o nosso cônjuge, que é com quem nós mais convivemos. Ou com quem supostamente mais deveríamos conviver. Porque tem muita gente que não tem prazer na companhia do esposo, da esposa. Fica doida a hora de ir, ai, nossa, tô indo pra casa. Sai do trabalho e já quer encontrar um happy hour para não ter que chegar logo em casa, Como né? é que você classifica isso? Eu classifico isso como uma prova, né, evidente do não prazer de estar na companhia com quem se casou. Aí eu completo falando. É como se você tem um jardim. Você pega um jardim lindo, tratado, cuidado, e quer que ele permaneça tratado e cuidado sem fazer nada por ele. Você tem que tirar a erva daninha, você tem que aguar, você tem que ir lá, ver como é que está a planta, está sendo sufocada pelos matos que estão crescendo, né? Então aí a pessoa, não dá para conviver, não dá porque você não regou, né? Porque essa é a verdade, né? Casamento é um tratamento diário, é regar. Tirar realmente as ervas daninhas, porque ela mata, ela sufoca o crescimento da planta, né? E falando do que você está trazendo aí, casamento é como uma flor, é bonita, mas tem os espinhos. Como a flor. Então, continuando. Precisa enfatizar a relevância do assunto. Então, digamos que você tenha uma pregação com um texto base que ele tem mais do que um versículo. Isso é muito legal, essa parte de compartilhar o processo criativo, como que ele nasceu. Gostei muito. Você falou do Richard Wurmbrand. Você uniu o exemplo de vida dele no ministério pastoral e que traga mais ânimo e incentivo para o pastor que deveria ser alcançados. Eu quero dizer que tu és o meu Jesus, tu és o meu amado, e a presença do teu Espírito Consolador, aquele que nos consola todo dia, de manhã até de noite, está aqui nesta casa. Senhor, eu senti, Senhor, bater nas asas do teu Espírito aqui, nos cantos desta igreja, nas palavras, Senhor, que a tua serva falava, na maneira que o Senhor conduziu as coisas, a atenção, as pessoas, Senhor, o esforço, as gravações, as fotos, tudo. Você que é de Brasília, Anápolis, Goiânia e todas as regiões ao redor do Distrito Federal,
espiritual e tem se feito essa pergunta: será que eu e a minha família podemos servir a Deus? E eu e a Rosânia hoje queremos te fazer um convite. É possível viver! Competição versus companheirismo. A gente pode abordar esse tema dentro de toda essa constituição do que a gente está vivendo aqui nesse reality, porque você vai ver que no dia a dia meu e da Rosânia existe algo que a gente entende como essencial para o crescimento, o sucesso e o triunfo do nosso casamento, que é exatamente essa mentalidade de sermos companheiras, uma na vida do outro. Casamento, ele só consegue acontecer harmoniosamente, funcionar em harmonia, a partir do momento em que ambos os cônjuges têm essa compreensão. Nós não estamos competindo para saber quem é a melhor. Nós estamos compreendendo que, ajudando uma a outra, nós vamos impulsionar cada uma a ser o melhor na sua versão. Alguns chegam a dizer que casamento é como sociedade. Eu vou um pouco mais além. Sociedade você pode quebrar, você pode desfazer. Casamento não. Casamento você, obviamente, quando casa com esse amor genuíno, tudo que você faz tem uma só intenção e uma só motivação: fazer dar certo. Nós estamos dentro de uma constituição na atualidade, onde é muito comum a gente ver as pessoas substituir coisas. Então, um telefone quebra, a gente troca, compra outro, o carro começa a dar problema constantemente, a gente então vai, vende o carro, compra outro. E muitas vezes a gente está lidando nos relacionamentos como se as pessoas fossem coisas. Pessoas não são coisas, pessoas são vidas. E dentro de um casamento, não é porque o casamento não está sendo funcional ou não está acontecendo como a gente espera, que a gente simplesmente vai divorciar e substituir aquela pessoa por outra, acreditando erroneamente que vai ser diferente. Na realidade, a gente precisa entender que essas pequenas situações, essas pequenas circunstâncias, ou ainda que sejam grandes, que venham acontecer e que possam trazer danos na relação conjugal, elas podem ser transformadas em bênção. Eu vou dar um exemplo aqui de algo muito sensacional que eu descobri. Há 5 séculos atrás, um comandante japonês, ele quebrou a sua xícara de chá predileta. E ele então manda para a China para que aquela xícara venha a ser consertada. E ele recebe então de volta aquela xícara grampeada com grampos de metal, e ele não gosta do que ele recebe. Então ele envia a um artesão japonês. E o que aquele artesão japonês faz? Ele preenche aquela rachadura, aquele lugar onde a xícara quebrou, com ouro. E aí, aquela peça, que antes era uma peça comum, por ter quebrado e agora ter sido consertada através do ouro, que uniu aquelas peças, tornando-a novamente uma peça só, se torna ainda mais valiosa. O que eu quero dizer é que alguns problemas que você enfrenta no seu casamento não são a palavra final para que você desista dele. Você pode usar o ouro. O que é mais nobre do que o ouro? O que é mais refinado do que o ouro, senão o amor? Para unir. E sabe o que vai acontecer? Aquela peça que era comum e iguais a tantas outras vai se tornar agora muito mais valiosa, porque houve superação, houve companheirismo. Descubra o que é que o seu cônjuge tem que você pode investir e ajudá-lo a florescer. Descubra, inclusive, quais são as suas dificuldades, quais são as circunstâncias que muitas vezes lhe inibe, lhe inviabiliza essa possibilidade de realização, essa impossibilidade de florescer, de frutificar. Faça isso, seja um ajudador, seja um companheiro. Vamos falar um pouquinho aqui de Adão e Eva? Não foi da costela de Adão que Deus deu para ele uma adjuntora? Isso é uma mensagem a todas as famílias.
a todos aqueles que se embrenham, que se dispõem à aventura chamada casamento, a nós reconhecermos no outro, na outra, essa possibilidade de encontrarmos o companheiro na jornada. Aquele que, como Salomão escreve em Eclesiastes, é bom serem dois e é bem melhor do que um, porque se for dois e um cair, o outro levanta, companheirismo. Se forem dois e um estiver com frio, o outro o aquece. Se forem dois e um pensar em desistir, o outro incentiva, o anima. Casamento não é competitividade, não é quem ganha mais, não é quem tem mais, não é quem pode mais, não é quem fala melhor, não é quem tem um shape, né, um corpo melhor. Casamento é companheirismo, é se eu entendo que o meu cônjuge, a minha esposa, não consegue falar tão bem quanto eu, então eu vou ajudá-la e vou instruí-la como que ela pode ser uma boa comunicadora, assim como eu. Da mesma forma, se ela olha para mim e vê que eu não sei cantar como deveria, então ela não vai se exaltar por saber cantar mais do que eu. Ela vai, com alegria, me instruir, me ensinar como alcançar as notas que ela alcança, ou o mínimo, como não desafinar. Isso é casamento, é companheirismo, é se alegrar com o crescimento do outro, é se regozijar com a conquista do outro. É entender que quando a gente casa, não é mais eu e ele, eu e ela. Agora, a conjunção correta é nós. Agora tudo passa a ser nosso. Não é mais a minha conquista, são as nossas conquistas. Companheirismo, não competitividade. Eu tenho visto muitos casamentos promissores que poderiam sim, sem sombra de dúvida, serem casamentos com muito sucesso, romperem, ruírem, porque ambos não entenderam que não tem nada a ver com quem é melhor, ou com quem pode mais, ou com quem tem mais. Casamento tem a ver com juntos somos mais fortes, juntos chegamos mais longe, juntos podemos muito mais. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar grandemente a sua casa, o seu casamento, mas sobretudo, se você não for somente ouvinte, mas sobretudo praticante. Que Deus te abençoe, você e a sua casa. Lembrando sempre, não é competitividade, é companheirismo. Deus te abençoe. Eu tenho, assim, muita gratidão no meu coração, porque eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente de alguns anos atrás. O que eu penso? Eu sempre acreditei no meu potencial, eu sempre acreditei que eu podia, mas eu me limitava a fazer e ser exatamente aquilo que o cenário, né, de certa forma, esperava de mim. Hoje, eu me vejo realizando um sonho muito grande por causa desse incentivo, né, desse além do que ela pode fazer, do que eu posso fazer, mas bem emparelhado com aquilo que eu tenho dentro de mim, que é essa vontade, esse desejo que eu sempre tive de falar de Jesus, de ter uma oratória, de ter uma possibilidade de colocar para fora tudo que borbulha assim no meu coração. E o mais legal é que esse companheirismo, né, da minha companheira, da Alana, fez com que eu acreditasse que além de saber que eu tinha, eu poderia colocar para fora. E hoje eu estou vivendo assim, eu estou me vendo conseguindo expressar isso, não só porque eu estudo muito, eu leio muito a Bíblia, como eu sempre li, mas hoje parece que as conotações, elas são muito maiores, muito além do que um dia foi, porque ela está ali, o tempo todo dizendo, faz, você consegue. Não, olha, você pode fazer melhor aqui. O que acontece é que eu também tenho uma professora ali do meu lado o tempo todo, e sabendo, mostrando para mim que eu posso mais. A minha alegria hoje é ter essa possibilidade. Eu fiquei num cenário muito tempo em que a gente colocava, todos nós, né, principalmente dentro da religião, dentro das igrejas ali onde eu passei, que o homem, ele era o pastor, ele era o pregador, ele era o... E é como se eu visse as mulheres com todo o seu potencial, estar no posicionamento de que sim, ela pode, ela faz, mas tem um limite, sabe? E ao mesmo tempo eu vejo como Deus usou as mulheres, como Jesus valorizou as mulheres na sua passagem aqui na Terra. E hoje eu me sinto muito dentro desse contexto de que Jesus, ele espera que nós todos, como seres humanos, como filhos amados dele,
façam tudo aquilo que está dentro de si para poder alcançar outros, através daquilo que nós temos nele. E assim, não existe competitividade entre eu e Lana, existe uma parceria que nos define em tudo aquilo que a gente faz. Uma parceria que ela é muito natural, ela não é forçada, ela não é programada. Ela muitas vezes pega a gente mesmo de surpresa. Quando a gente vê, a gente já está, sabe, dando tudo de nós para que a outra consiga aquilo, porque a gente sabe em que direção aquilo está indo, a gente tem um propósito, a gente tem um companheirismo, mesmo sem a gente escrever aquilo, sem a gente programar aquilo. É muito legal isso, né? Não existe competitividade. Quando ela consegue algo, além daquilo que ela faz, algo que ela busca, que ela procura, eu vibro, eu entro na pilha, sabe? Eu entro naquilo e é como se eu estivesse vivendo aquilo. E eu me encontro com ela fazendo a mesma coisa. Quando ela vê que poxa, você conseguiu fazer uma... Cara, tu foi ali, você falou, o que é isso que você falou, cara? E assim, eu vejo ela me impulsionando também, mas não só nessa área de ministério. É dentro do lar, é dentro dos meus gostos, é dentro das minhas escolhas, daquilo que eu amo fazer, que é escrever, compor. Então, assim, é algo surreal quando você vive uma parceria no seu casamento. Pastora, mas sei lá, Rosane, eu não sei, talvez... eu não sei fazer isso, sabe? Eu nunca fiz isso, mas eu acho que tudo parte de um treinamento interior, sabe? De um treinamento interior e exteriorizar isso, sabe? No trabalho, quando você está no trânsito, quando você está fazendo alguma coisa além daquilo que você faz dentro da sua casa. Enfim, eu acho que é um constante exercício para que você se torne uma pessoa parceira. Aí vai chegar um momento que você vai perceber que vai ser natural, vai ser super natural você desenvolver essa parceria com o seu cônjuge. Porque afinal, gente, casamento é um tratamento, né? E eu realmente posso dizer com todas as letras que hoje eu vivo experiências vivas mesmo e naturais. Gente, é muito bom viver esse relacionamento onde não é nada meu, é tudo nosso, onde isso flui naturalmente, onde não existe competitividade. É maravilhoso.